Olá, tudo bem? Eu sou Robson, sou Robson Moreira, falo aqui de Sarasota, Flórida, nos Estados Unidos. Eu tenho um canal que a gente chama Contos e Histórias e as pessoas perguntaram para mim, já que você mora nos Estados Unidos, por que não conta uma história dos Estados Unidos? E eu pensei, tem várias pessoas que fazem a mesma coisa. Várias pessoas que falam sobre os Estados Unidos, que dirigem caminhão, que falam da limpeza de casa, que falam dos seus trabalhos, do seu dia a dia. Então eu não vi necessidade, mas as pessoas estão me perguntando, estão me pedindo para saber se é verdade ou não o que eles estão falando. Irmão, tudo que eles falam, claro que tem exagero, tá? Existe exagero, mas é verdade sim, muita coisa são verdade e outras são exagero. E já vou falar o que é exagero para vocês entenderem melhor. Eu moro aqui desde 1999, quando eu cheguei aqui, cheguei na casa de um primo meu que me recebeu, cuidou de mim aqui, diga-se de passagem. Graças a Deus fui bem recebido, bem tratado, fui encaminhado, meu primo me conseguiu trabalho e dali eu comecei a me virar, Meu primo pedia para mim comprar um lanche, ele pedia para mim repetir o nome, né? E eu repetia os nomes, eu escrevia o que eu iria falar, como eu estava ouvindo, né? E assim eu comecei a desenvolver o inglês. Claro que eu estou aqui há 20 anos, mais de 20 anos, e não falo o inglês perfeito. E eu me admiro quando tem pessoas que falam, daqui a 1 ano, 2 anos, e falam que ele fala fluentemente o inglês. Não, não é bem assim, não é bem assim. Existe sim pessoas que que falam bem o inglês, falam bem, mas não falam fluentemente. Até mesmo porque cada um tem uma área de trabalho e ele aprende o inglês na sua área de trabalho. Entendeu? Quem trabalha no Dunkin' Donuts, quem chega na região de Boston, na região fria, onde tem Dunkin' Donuts, que é a cafeteria, né? Onde vende café, doce, sanduíche, enfim. Ali, geralmente, muitos brasileiros chegaram aqui, trabalham nessa Dunkin' Donuts, nessas áreas, porque era mais fácil de conseguir o documento através dessa empresa. Então eles começam a trabalhar, começaram ali, e aí tem essa relação, a maioria dos brasileiros chegavam, conseguiam emprego no Dunkin' Donuts, e eles aprenderam a falar sobre o café, sobre a quantidade de café que existia, os sabores de café, os donuts que existiam, que tem vários donuts, né, vários modelos de doce, sanduíche. E aí eles começam a aprender aquele inglês ali. E depois dos clientes que chegam, dando bom dia, boa tarde, né? Então é aquela história sempre, coisas. E ali desenvolve. Nessa área, desenvolve um inglês ali, mas um inglês dentro daquilo dali. Se ele for trabalhar em outra área, ele vai ter que aprender o inglês de novo. Ou seja, não é aprender o inglês de novo, ele vai ter que acrescentar algo mais no seu inglês. Aí, se ele sair dali e for trabalhar numa madeireira, como eu trabalhei, ele vai ter que aprender sobre a madeira, sobre aquela região da madeira, sobre a peça de madeira, sobre como posso dizer, as ferramentas usadas para madeira, para cortar, para talhar, para empilhar, para enfim, várias coisas. Se ele for trabalhar numa machine shopping, onde trabalham com peças de alumínio, de ferro, que formam, sei lá, formam qualquer objeto, ele tem que aprender sobre aquela região, sobre aquele lugar. Então, aqui quem chega, cada área aprende o inglês, porque são palavras novas, né? Então ele vai aprendendo dali dia a dia, meses a meses. Ele não aprende tudo de uma vez só. Então, não pense que chega aqui em 6 meses está falando inglês. 6 meses está falando o hi, o bye, entendeu? Está falando bom dia, boa noite, good morning, good night, entendeu? Thank you very much, muito obrigado, e por aí vai. Básico, qual é o seu nome, aonde você mora, qual é o seu endereço, o zip code, essas coisinhas básicas. Mas fluentemente, não. Fluentemente não. Existe sim
pessoas que trabalham aqui, que moram aqui há mais de 20 anos, que não falam inglês corretamente, não falam fluentemente e falam só o básico mesmo de hi, bye, thank you very much, I wanna this, how much, enfim, só. Porque o resto, precisa de ajuda. Então, não é como todos falam. O inglês, os Estados Unidos, todo mundo quer vir para cá, mas os Estados Unidos não é para todo mundo. Então, pense bem antes de querer vir para cá, tá bom? Então, eu vejo essa dificuldade. Eu vou contar a história para vocês aqui, que aconteceu comigo, muito interessante, tá certo? Eu já estava aqui já uns 6 ou 7 meses por aí, e eu fui trabalhar numa fábrica da Gillette, essa Gillette, né, de barbear. E chegou lá, eu estava trabalhando numa área, um irmão trabalhando na outra, o Luiz, eu sempre, ele ia comigo, né, nós íamos no mesmo carro. Quando chegou lá um período da noite, eu não me recordo mais, ele estava montando as caixas, né, aquelas caixas grossas, que é grampeado a parte de trás, ali, o fundo da caixa. Ela não era colada, ela era grampeada, com aquele grampo forte. E não sei como, mas ele passou o dedo e grampeou no meio do dedo dele. Imagina a dor que esse cara não sentiu. E grampeou mesmo. Foi desespero, uma correria. E aqui, como tem muito hispano, a gente fala que é hispano, mas língua hispana, que falam espanhol, de vários países, né? E aí inclui todos que você pensar aí. Já queriam tirar até no alicate, mas ele não conseguiu, a dor mesmo era tremenda. E aí resolveram escolher alguém para levar ele no hospital. Quem foi o escolhido? Eu. Porque eu era muito divertido, falava, eu me virava, entendeu? Me virava. E eu fui lá no hospital. Batata, irmão, foi muito bom na entrada. A recepcionista perguntou qual é o problema. Eu falei que ele tinha acidente, foi um staple na finga. Foi assim, na época, eu falando do meu jeito, né? Mais ou menos assim que eu falei. Aí ela assim, ok, então name, endereço, name, address, phone number e por aí vai. Aí eu comecei a falar o nome, endereço, a idade dele, aquela história toda para fazer ali na entrada, no lobby ali do hospital. Dali, uma outra enfermeira vem buscar ele. Como ele não falava inglês, eu muito menos, eu só me virava. E aí, ela assim, não, então você vem, né, que você vai traduzir para ele. As mesmas perguntas que foram feitas na porta, foram feitas lá dentro. As mesmas, exceto quando ela perguntou se ele tinha alguma alergia. E aí eu falei que ele não tinha alergia nenhuma. E aí eles perguntam assim, he take any medicine? Eu não entendi. Que ela falou, americana, ela falou rápido, he take any medicine? Eu falei, aí eu entendi, olha só, marriage, um é casamento, o outro é casado. Mary e son, juntando as duas coisas, medicine, medicamento, e Mary mais son, que seria casado e filho. Dá para entender? E eu entendi que ela estava perguntando se ele era casado e tinha filho. E respondi, yes, wife e 2 kids. E eu ainda tive coragem, irmão, de perguntar a idade dos 2 meninos. Aí ele chegou para mim, eu olhei, olha, tá perguntando se tu é casado, e se tu tem filho. Eu falei que tu tem quando? Ele tem 2 filhos, 15 e 17. Eu falei, ela assim, what? Aí eu achei que ela tá perguntando, pode repetir alguma coisa parecida? Aí eu falei, olha, wife, 2 kids, 2 boys, 15 e 17 years old. E ela olhou para mim assim, what? What are you talking about?
Aí ali, meu irmão, quando ele começa assim a dar aquela pressão, as coisas voam da cabeça. Você já não consegue entender mais nada. Aí eu cheguei, falei, rapaz, acho que deu problema aqui, viu? Acho que deu problema aqui. Ela assim que foi. Se a mulher não tá entendendo o que eu tô falando, não. Eu tô falando para ela que tu é casado, que tu tem mulher, que tem filho. Foi que ela perguntou. A mulher saiu, rapaz, e trouxe um hispano. E o hispano veio e perguntou, muchacho, o que está passando? da onde tu eres? E eu falei, eu sou do Brasil. Ele assim, Brasileiro, e tu não sabe, tu não sabe falar inglês? E tu não sabe falar inglês? Falei, rapaz, eu tô aqui ajudando ele. Viu, falando para ele assim, eu aqui estou dando uma ajuda a meu amigo. Não hablo muy bien, mas lo hablo algo, sabe? Não muito. E eu falando assim, eu não falo muita coisa, tu sabe como é que é, né? E fui falando com ele. Foi muito engraçado. Ele assim, pois é, ela te perguntou se ele toma algum medicamento. Aí eu assim, não, ela não perguntou não. Ela perguntou se ele era alérgico, perguntou se ele era casado, se ele tinha filho. Ele assim, não. Aí a enfermeira estava perto, ele falou assim para a enfermeira, make a question again, né? Faz a pergunta de novo. Aí ela assim, se ele tinha algum medicamento, medicine. Eu falei, aí, ele assim, muchacha, ela está perguntando se ele toma medicamento, medicine, medicamento. Eu falei, ih, rapaz, eu confundi, foi tudo. Eu pensei que ela estava perguntando se ele era casado, se tinha filho, que eu associei o Mary com o Sam. Eu falei, casado, tem sim, uma mulher e 2 filhos, não quero nem saber não. Eu saí daqui dali, irmão, passei. Então, foi uma comédia, aquele cara chorou de rir. A enfermeira mesmo não aguentava. Nossa, quando acalmou tudo, é que até a dor do dedo do rapaz tinha passado já. Nós rimos tanto, 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 tanto. Eu tenho mais histórias que eu vou contar mais para frente, tá bom? Mas para não ficar tão longo o vídeo. Então na próxima eu conto. Se você quiser saber mais alguma coisa também aqui dos Estados Unidos, alguma dúvida, você pode fazer a pergunta que eu vou te responder com certeza, tá bom? Tá? Me ajuda aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e vamos aí, vamos tocando, tá bom? Tá? Até o próximo então, que Deus abençoe vocês.